Boa noite, bênção podermos juntos, mais uma vez, adorar o Senhor e buscar o Senhor na glória, que nós estudamos hoje pela manhã, buscar contemplar a glória do Senhor para a honra e glória de Deus. Estamos observando a epístola aos Hebreus, por isso esse cântico que nos remete ao entendimento da mensagem desta epístola. Mas antes, só um avisozinho, é dizer que os nossos grupos de estudos bíblicos nos lares, eles ocorrerão a partir de setembro, ok? Primeira semana de setembro, então depois vai ser afixado no quadro de avisos os endereços dos irmãos, bem direitinho. Acho que até a irmã Maroni nem é Água Fria o bairro, é? Acho que não. Acho que ali era a antiga casa, a irmã Maroni se mudou, acho que o novo bairro ali, nem sei que bairro é aquele, não sei se já é Papicu, não sei. Mas a gente vai colocar um endereço bem direitinho no quadro de avisos e vai pelo WhatsApp, para os irmãos ficarem sabendo desses estudos bíblicos, e aí você pode, durante a semana, ter mais uma oportunidade de buscar a Deus, estudando a palavra, na casa destes irmãos que cederam sua residência, para termos esses momentos gostosos de aprendizado da Escritura. Cada casa dessas também terá um tema diferente, certo? Um tema diferente que você vai olhar lá no quadro de avisos e depois a gente informa melhor os temas. Mas estamos observando a epístola aos Hebreus. Uma característica dessa epístola que nós mencionamos no domingo passado é que é uma carta dirigida a crentes que estão fracos na fé, frágeis na sua fé, crentes que precisam de sustentação. E talvez alguns desses irmãos fracos na fé nem fossem irmãos. O autor da Epístola aos Hebreus ele é muito cuidadoso. Ele não diz que eles não são irmãos em Cristo. Ele nunca chegou a dizer isso, mas ele chegou a sugerir, sugerir que talvez vocês não vão entrar no descanso de Deus. Por quê? Porque não estão tendo obras de acordo com as obras daqueles que são salvos. Mas, pastor, a salvação não é somente pela fé? A salvação não é por obras, é verdade. Mas é pelas obras que nós percebemos os que têm fé. Não existe, lembra da epístola de Tiago que estudamos? Não existe fé sem obras. Não existe, certo? E esses irmãos, eles não estavam apresentando estas obras. Nós observamos e começamos a ver domingo passado também que a chave para um crente fraco na fé é o Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele é suficiente nas nossas vidas. Se você acha que precisa de algo mais que Jesus, você talvez ainda não percebeu o poder e a grandeza do Senhor Jesus Cristo, que é Deus, como o Pai é Deus, como o Espírito Santo é Deus. Ele é suficiente para nos dar força, para nos fortalecer, firmes na fé do Senhor Jesus Cristo. Você não precisa procurar um bispo, um apóstolo, um pastor super poderoso para você estar firme na fé. Não, não precisa. Você também não precisa fazer uma grande penitência, até porque nós nem cremos nessas coisas, Você precisa de Jesus. Conhecer cada vez mais sobre Jesus. Toda essa epístola aos Hebreus, ela enfatiza a superioridade do Senhor Jesus Cristo sobre vários elementos e pessoas da velha aliança. Sobre os anjos, Jesus é superior aos anjos, porque eles estavam pendendo nessa incredulidade aos anjos. Jesus é superior a Moisés. Moisés era um grande líder na velha aliança, mas Jesus é superior porque ele é Deus. Jesus, a nova aliança, que Jesus é o mediador, é superior à velha aliança, que tinham outros mediadores. Então, toda a epístola tem este foco. Por quê? Quando estamos fracos na fé, precisamos de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Você bote isso na sua mente. No dia que você for aconselhar um irmão que está fraco na fé, por situações da vida, algumas até lícitas, situações compreensíveis, você deve apresentar o que para esse irmão? Jesus. Nós vimos domingo passado que os crentes ficam fracos na fé em virtude de várias situações. Conosco é do mesmo jeito.
Esses irmãos que receberam a epístola aos Hebreus, eles estavam saindo de uma perseguição grande, imposta ali por Saulo, né, ainda não convertido, lá em Atos capítulo 8, verso 1, e os próprios judeus estavam perseguindo a igreja, que também era composta por muitos judeus nesse período. Além dessa perseguição, vinha a perseguição dos romanos contra os cristãos, de modo que ser cristão, nesse primeiro século, era uma desvantagem na vida. Hoje você vê crente em tudo quanto é canto. Não é verdade? O Brasil, alguns até dizem, é um país evangélico. Mas, irmãos, na verdade, a mensagem do evangelho foi diluída, já foi diluída no nosso Brasil. Muitos que se dizem evangélicos ou crentes em Jesus não conhecem a essência do evangelho, não sabem nem dizer o que foi que Jesus fez por eles na cruz do Calvário. Não conseguem, biblicamente, mostrar a razão da sua fé. Então temos que realmente pregar o evangelho na nossa nação, para que o Senhor, na sua graça e misericórdia, opere conversões. Mas estes irmãos estavam fracos na fé em virtude da perseguição. Nós hoje podemos também estar fracos na fé em virtude de outras situações. Pode ser uma situação de enfermidade que te abalou, te deixou tão triste, tão distante, que você não se viu com forças de buscar o Senhor Jesus Cristo e você ficou ali meio fragilizado. Isso pode abalar a sua fé. Pode ser uma situação de falta de emprego, pode ser uma situação de relacionamento, pode ser uma situação familiar, pode ser uma tragédia que aconteceu. Várias situações nas nossas vidas podem nos afastar de Cristo. No entanto, por mais terríveis que venham a ser tais situações, lembre-se disso, é bíblico, nada pode nos afastar do amor do Senhor Jesus Cristo, nada. Nenhuma tragédia, nenhuma terrível situação, nenhum problema insolúvel aos nossos olhos pode nos afastar do amor do Senhor Jesus Cristo. Se está nos afastando, certamente o problema não é o poder de Cristo. O problema não é o poder da palavra de Deus. Certamente o problema está no pecador, que não crê, que não tem fé de que Jesus é suficiente na sua vida. Essa epístola também é uma epístola que trata de fé, né? Irmãos incrédulos, talvez alguns nem fossem irmãos, precisavam de fé em Cristo para viver mais fortalecidos no meio da perseguição. A solução deles era deixar de ser crente, se é que isso é possível, para voltar para o judaísmo. Assim não seremos perseguidos, pensavam os que receberam esta carta. Mas, na verdade, para o Senhor, isto não é solução. Quando estamos em situações difíceis, achamos que a solução é humana, né? E esquecemos de buscar o poder do Senhor nas nossas vidas. Vimos na semana passada que os crentes ficam fracos na fé em virtude das situações da vida. Hoje, continuaremos observando que Cristo é suficiente para fortalecer a nossa fé com uma segunda verdade, a de que Jesus, ele é a revelação completa de Deus aos homens. Olhe Hebreus, capítulo 1, semelhante ao que nós cantamos hoje, vamos ler capítulo 1, do versículo 1 ao 4, novamente. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Jesus, ele é a revelação completa de Deus aos homens. Quando Jesus estava vivendo, irmãos, aqui na terra, tudo que Jesus fazia revelava Deus. Tudo. Os evangelhos são 4 e eles só conseguem retratar alguns aspectos da vida de Cristo.
Não dá para falar de tudo da vida do Senhor Jesus nos 4 evangelhos, mas foi selecionado somente o que é relevante para o nosso crescimento na fé, para o nosso conhecimento de Cristo. E Jesus, como homem, Deus encarnado, 100% Deus, 100% homem, sem conseguirmos dividir isso aí, porque não tem como dividir, o Senhor Jesus, ele nos mostra como viver exatamente do jeito que Deus quer que vivamos. O Senhor Jesus, ele nunca foi rebelde às autoridades. O Senhor Jesus nunca defendeu uma postura política terrena. Ele não era contra os romanos, nem era pró-romanos. Ele era pró-reino de Deus. O Senhor Jesus, ele não se meteu nos assuntos dessa terra. Ele trabalhava para a glória do Senhor, a pregação do Evangelho e o fazer discípulos. O Senhor Jesus deixou exatamente um modelo de como homens e mulheres crentes no Senhor Jesus devem viver aqui na terra até a volta do próprio Senhor Jesus Cristo. Hebreus 1:1, que nós acabamos de ler, mostra que Deus, outrora, esse outrora que se refere ao Antigo Testamento, à velha aliança, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras. Deus falou através de visões, Deus falou através de sonhos, Deus mesmo apareceu, como apareceu lá em Gênesis 18 a Abraão, ele e mais 2 homens que na verdade eram anjos. O Senhor Deus apareceu de várias formas, através de um redemoinho, através de muitas maneiras. Deus aparece aos homens para se revelar a ele. Deus era obrigado a se revelar aos homens? Não. Se Deus não tivesse se revelado, nós teríamos condição de conhecer a Deus? Não. Porque os nossos olhos estavam fechados, completamente fechados pelo nosso pecado, para qualquer ideia do que Deus realmente é. Nós faríamos, como muitos que não têm Cristo, criaríamos o Deus que melhor nos agrada. Os gregos e os romanos criaram deuses adúlteros, deuses imorais, deuses que só queriam realmente o poder no meio da sociedade humana, completamente diferente do Senhor, que é o Deus único e verdadeiro. O Senhor falou na velha aliança de muitas maneiras e falou aos pais pelos profetas. Nós vamos ver 2 categorias de como Deus se revelou usando homens. Usou profetas e usou os patriarcas. Mas antes, olha um texto muito importante, 2 Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, verso 19, que mostra como foi este método de Deus de se revelar. E esta revelação de Deus, se ela não tivesse sido inspirada, ela tinha se perdido, não é verdade? Se não tivesse sido registrado que Deus falou a Moisés a sarça ardente, nós saberíamos dessa história? Não saberíamos, não é verdade? Nós não saberíamos de muitas histórias de Deus se revelando a Abraão, a Isaac e a Jacó. E são muito importantes para nós, essas histórias, para conhecermos a Deus. Então, essas histórias da revelação de Deus para a salvação do homem, visando a glória de Deus, elas foram inspiradas. Você pode entender que inspiração é a preservação da revelação de Deus, daquilo que Deus quis que fosse preservado para a edificação do povo de Deus. Na velha aliança, povo de Deus é a igreja. Na nova aliança, na velha aliança o povo de Deus é Israel. Na nova aliança o povo de Deus é a igreja. Olhe 1 Pedro 1,19. Temos assim, tanto mais confirmada, segundo Pedro 1,19, confirmada a palavra profética. Então, a palavra profética da velha aliança, ela está confirmada. E fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, dentro da própria Bíblia,
ela se autentica e se coloca como palavra de Deus, e aqui Pedro está se referindo ao Antigo Testamento. Existem outros textos que tratam do Novo Testamento como palavra de Deus. Uma grande acusação contra a Bíblia é de que ela foi inventada e criada por pessoas. Só que existe uma série de argumentos, e um dia nós vamos, se Deus quiser, ter tempo na escola dominical, em outro momento de estudo bíblico, talvez na quinta-feira, para investigar esses argumentos internos que mostram que é impossível um ser humano compor um livro como a Bíblia. Completamente impossível. Não dá, não encaixa, não combina. O ser humano, ele não tem condição nele mesmo de escrever o que está escrito aqui. Até porque Deus revela os erros dos seus grandes homens, dos heróis da fé. Por exemplo, o próprio Moisés. Se realmente Moisés escrevesse o Pentateuco que ele escreveu, mas motivado por particular elucidação, por entendimento dele mesmo, pensando nele e na religião que o próprio Moisés queria criar, Moisés colocaria suas falhas? Moisés diria que Deus o repreendeu e que Deus o levou, o matou lá no Monte Nebo, no Monte Abarim, perto do Monte Nebo ali? Moisés, se realmente ele fosse escrever pensando em criar uma comunidade para ele ser o rei, ele escreveria isso? Não escreveria. Então isso já mostra que Moisés foi orientado por outra pessoa para escrever aquilo que este ser queria, e este ser é o próprio Deus. Essa é apenas uma das evidências, existem muitas outras que mostram que a Escritura, logicamente falando, não poderia ter sido escrita somente por homens. Tinha que ter a mente divina gerenciando toda esta escrita. Ela não foi composta por particular elucidação, isso dentro de uma perspectiva, mostrando a vocês, racional e de análise do texto. Mas nós sabemos, pelo Espírito de Deus, que nos converteu, que nos orientou a Cristo, que nós podemos ter completa confiança na palavra de Deus. E o verso 21 diz: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. E por profecia está falando da pregação do Antigo Testamento. Aquilo não foi humanamente elaborado. A estrutura do Antigo Testamento toda fala do Senhor Jesus Cristo, e não é através de alegorias e de histórias, mas é através de toda uma construção genealógica. Veja que existe muita genealogia no Antigo Testamento, porque os homens de Deus foram orientados para marcar de onde vinha o Messias, o descendente, o Filho de Deus. Chega no Novo Testamento, você tem duas genealogias, e as duas são referentes a Jesus, porque não precisa mais de genealogia, o Messias chegou. Então, quando você pensar assim, eita, genealogia horrível, vou ter que ler essa genealogia, ela tem, direto ou indiretamente, relação com a chegada do descendente prometido desde Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Então, aquela genealogia que é complicada de ler, ela é importante porque ela confirma que toda a verdade do Antigo Testamento tem o seu ápice na chegada do Filho de Deus, no nascimento do Senhor Jesus, no seu ministério, na sua crucificação e ressurreição e assunção aos céus. Veja então que estes homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Toda a Escritura, mas Pedro especificamente trata aqui da velha aliança. Então, quando o autor de Hebreus, ele diz, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, ele entende que esses homens falaram movidos pelo Espírito Santo para revelar a vontade de Deus. E alguns dos profetas, né, dos patriarcas, melhor dizendo, a quem Deus falou, nós temos, obviamente, o próprio Adão. Lá em Gênesis, capítulo 3, verso 8, diz que Deus falava com Adão pela viração do dia. Então, Adão tinha um contato direto com o Senhor antes mesmo do pecado e ainda um pouco depois do pecado. Mas Deus também se revelou a Abraão. Gênesis, capítulo 12, do verso 1 ao 3, Deus chama Abraão da sua idolatria. Abraão vivia ali em Ur dos Caldeus e o chama para dele constituir uma nação de onde viria o descendente, o Messias, o Senhor Jesus Cristo. E a bênção, a promessa, melhor dizendo, de Deus a Abraão
foi acerca de uma terra, de uma descendência e da bênção a todas as famílias da terra. Mas também Deus se revela a Moisés. E a revelação de Deus a Moisés é toda especial, porque ali Deus pela primeira vez diz o seu nome particular, o seu nome, digamos assim, o seu nome próprio, para que Israel conhecesse o nome de Deus. Lá em Êxodo 3:6, nós lemos assim, Êxodo 3:6, disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. E no verso 10 nós lemos, vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Veja que o Senhor tem um plano todo bem elaborado, desde logo depois do pecado, obviamente um plano elaborado desde antes da criação do mundo, mas que foi executado imediatamente após o pecado, para que o nome de Deus fosse glorificado e os homens fossem salvos da condenação dos seus pecados. Ler o Antigo Testamento é perceber, durante séculos e séculos e séculos, que o Senhor controlou todos os detalhes para a chegada do nascimento do Senhor Jesus Cristo. E que a nossa fé, ela não é uma fé secular. Ela não é uma fé que foi criada na Reforma Protestante, 1517. Ela é uma fé que vem desde o início de tudo. Desde o momento do primeiro pecado, quando o homem foi corrompido e já iniciou a fé no descendente, que viria a ser o Senhor Jesus Cristo, que viria se sacrificar para nos libertar da condenação dos nossos pecados. Isso deve criar em nós um entendimento da nossa participação dentro do plano de Deus. Você tem que começar a perceber isso. Não é uma fé ingênua, não é uma fé criada por um embusteiro, um enrolão, como alguns tentam colocar, não é algo que foi inventado, é muito bem elaborado. E quanto mais você estudar a Escritura, você vai perceber que esse livro é uma obra de arte da literatura que não teria como ser feito de qualquer forma, de qualquer jeito. Demorou cerca de 1.500 anos a sua composição e está conosco até hoje. Só por isso, a Escritura já é um milagre e é a palavra de Deus que nos orienta para vivermos segundo a vontade do Senhor. Os profetas foram todos aqueles santos chamados por Deus com o Espírito Santo para registrar a revelação do Senhor. Outro texto que nos fala desta inspiração que registra, que preserva como Deus se revelou, está lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 10. Olha a primeira epístola de Pedro, capítulo 1, verso 10. Nesses versículos, nós lemos assim: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Então veja, os profetas do Antigo Testamento falaram dessa salvação. Salvação através do Senhor Jesus Cristo. No Antigo Testamento não se sabia o nome do Salvador, mas se sabia que este Salvador, ele era simbolizado por cada um daqueles cordeiros que era degolado, cujo sangue espirrava, para que o sacerdote pegasse numa bandeja aquele sangue e aspergisse nas pontas do altar. Sabia-se que o sangue daquele cordeiro não tirava pecado de ninguém, mas entendia-se que o descendente que viria, cujo cordeiro ilustrava e apontava, este que também era Deus. O Antigo Testamento diz que Jesus era gerado de Deus, o Messias era ungido, era da mesma essência divina, que este descendente, quando viesse, ele sim retiraria os nossos pecados através do seu sacrifício. Olha o verso 11. Investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiram. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu,
vos pregaram o evangelho, coisas essas que anjos anelam para escrutar. Ou seja, resumindo o que nós lemos aqui, aqueles profetas pregavam e falavam da chegada deste descendente, da salvação no nome do Senhor Jesus Cristo, e que esse pessoal que estava recebendo a epístola de Pedro, que também receberam já outro grupo, a epístola aos Hebreus, eles estavam recebendo a consumação da promessa do Antigo Testamento. Qual é a consumação, a concretização das promessas do Antigo? É a chegada de Jesus. Então, os anjos anelam para escrutar, entender, compreender, vivenciar as verdades que nós vivenciamos hoje, na nossa vida cristã, porque fomos libertados do pecado pelo sangue de Cristo. Às vezes não temos o entendimento do efeito cósmico que foi, universal, o sacrifício do Senhor Jesus, de modo que os anjos gostariam de ter o entendimento que nós temos. Ah, mas eles não são tão poderosos? São, mas eles não foram redimidos por Jesus. Então eles não entendem o que é ser um redimido. Eles não entendem o que é viver para adorar, para se sacrificar pelo Senhor Jesus nessa vida. Eles não entendem, porque eles estão lá, os anjos, obviamente, que não caíram, estão com o Senhor, adorando o Senhor, mas eles não entendem o que é ser objeto e alvo do amor de Deus e do amor do Senhor Jesus. Eles não entendem. Gostariam de estar envolvidos nisso, mas não estão. Deus quis que nós, seres humanos falhos, pecadores, frágeis, estivéssemos envolvidos nesta obra de Deus, que começou, a gente não sabe nem datar, mas lá em Gênesis capítulo 3, com a queda do homem e da mulher, logo em seguida a promessa, no verso 15, deste descendente, começa a obra de redenção para a honra e a glória de Deus. E ela existe até hoje, na igreja, século 21. A igreja, século XVI, século XVII, era diferente da igreja do século XXI. O fundamento era o mesmo, bíblico, mas o estilo, o formato, os locais de adoração eram diferentes. Hoje, somos nós. Século XXII, século XXII, quem será a igreja? Não sabemos, talvez Jesus volte antes. O fato é que a igreja teve a bênção de ver a concretização destas promessas. O que nós queremos colocar aqui é que o Senhor Jesus, o nascimento dele, é o mistério de Deus, é a grande novidade da nova aliança, a chegada do Senhor Jesus. Mas mesmo sendo uma novidade, ele foi pregado no Antigo Testamento. As pessoas se converteram crendo neste descendente, o Messias, o Salvador, descendente de Davi, que viria para nos libertar dos nossos pecados. E o próprio Senhor Jesus falou disso. Nós temos que começar a pregar o Evangelho compreendendo o Evangelho desde o Antigo Testamento até chegar no Novo. Lá em Lucas, capítulo 24, verso 27, o Senhor Jesus Cristo ele falou de tudo o que era dito sobre ele no Antigo Testamento. Olha, Lucas 24, 27. Olha como Jesus pregava o Evangelho para dois discípulos que estavam ali no caminho de Emaús. Lucas 24, 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Óbvio que eles estavam numa viagem a pé, tinha tempo, né? Então, aqui tinha tempo, o local era propício, né? Nessa viagem a pé, Jesus começou a falar tudo o que era dito sobre ele nos profetas e nas Escrituras. Interessante aqui é que começando por Moisés e os profetas, era todo o Antigo Testamento. O Antigo Testamento para os judeus era dividido em 3 partes. Né? Era a lei, os profetas e os escritos. Mas quando ele coloca 2 partes aqui, é como se estivesse referindo-se a todo o Antigo Testamento. Então, quando você estiver numa viagem, quando você tiver tempo, e tiver uma pessoa ali com você, você não prega o Evangelho envolvendo o emocionalismo. Não é a emoção que converte as pessoas. É a exposição da palavra de Deus. É a argumentação a partir da leitura da Bíblia. Se uma pessoa não quiser ouvir o Evangelho, não quiser mesmo, você diz assim, olha, me dê pelo menos 5 minutos. 5 minutos e eu faço o meu trabalho. Aí, em 5 minutos, você lê João 3,16 e prega o Evangelho. Se a pessoa vai crer ou não, é do Espírito Santo de Deus.
Peça ao menos a oportunidade para ler a Bíblia. É o poder de Deus. E ela vai converter aqueles que Deus quer que sejam convertidos. E eles serão salvos e farão parte da grande família dos salvos no Senhor. Jesus pregou o evangelho assim. Lembra, ele tinha tempo, era uma viagem, estava caminhando, ele aproveitou e foi falando tudo que Moisés e os profetas disseram acerca de Jesus. A pessoa, estivéssemos lá, né, ao lado do Senhor Jesus, ouvindo, sendo evangelizado pelo próprio Salvador, imagina. Mas esses dois homens foi que tiveram esse grande privilégio. Olha ainda em Lucas 24, verso 44. Lucas 24, 44. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Mais uma vez, a lei, os profetas e os escritos. Os salmos são parte da outra seção do Antigo Testamento chamado os escritos. Então Jesus diz, olha, importava que se cumprisse tudo que o Antigo Testamento profetizou sobre mim. E foi muita coisa que foi profetizada acerca de Jesus. Quando você lê o livro dos reis, você estiver lendo o 1º e 2º reis, principalmente depois da divisão do reino, lá com Roboão, capítulo 12 em diante, você vai perceber uma classificação dos reis. Rei bom, andou nos caminhos de seu pai Davi. Rei mau, andou nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate. Você vai ver a classificação. Poucos foram os reis que andaram nos caminhos de Davi. Mas Davi também pecou. Pecou. Mas a ideia ali é apontar para o rei messiânico que não vai pecar. Porque cada descendente de Davi poderia ser, em potencial, o Messias, o Salvador. Mas não foi, porque não andava como deveria. Aí vem um descendente de Davi como o rei Ezequias, o rei Josias. Esses reis eram justos, eram bons. Talvez alguns, na época, crentes fiéis, pensaram assim, olha, quem sabe esse aí não é o Messias que vai nos redimir dos nossos pecados. Só que aí viam que ele pecava. Foi um rei bom, mas não era o Messias ainda. Então, em toda a trajetória dos reis de Israel, o fato de apontar para um rei da dinastia de Davi, que andava nos caminhos de Davi, era uma forma também de apontar para o descendente. Estevão foi um homem que pregou o evangelho da mesma forma que Jesus pregou o evangelho. Muito interessante. E o capítulo 7 de Atos, e Estevão foi apedrejado, porque ele pregou desta forma, Estevão começou a falar de toda a história do Antigo Testamento, para poder chegar a pregar o evangelho para os judeus ali. Olha Atos 7, a partir do verso 2, vamos ler alguns versículos aqui, e você vai entender a importância de trazer o seu filho para a escola bíblica dominical. Porque este currículo, desde a história do Gênesis, da criação, até chegar nos profetas, é ensinado para as crianças na escola dominical, para que eles aprendam tudo o que é dito sobre Jesus nas várias partes da Escritura, para que quando se tornem já pré-adolescentes e jovens, eles percebam que todas aquelas promessas culminam na chegada de Jesus. E o Espírito de Deus vai ajudá-los a entender o quê? Isso não é uma fé qualquer. Isso não é um ensino criado ontem. Não foi o pastor Valnei que inventou a igreja. Né? Algumas crianças podem pensar, né? O pastor Valnei que é o dono da igreja, inventou a igreja. Não, eles vão perceber que é um projeto de Deus que vem de séculos e séculos e séculos. E que nós estamos aqui para continuar a vontade do Senhor, glorificar o nome dEle, pregando o evangelho aos perdidos, de uma maneira que envolva tudo o que diz a Escritura. Olha Atos capítulo 7, verso 2. Estevão respondeu: varões e irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e lhe disse, sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Olha, ele começa lá de Abraão, ele vai pregar sobre Jesus, começou lá em Abraão, aí ele pula para o verso 8, então lhe deu a aliança da circuncisão, assim nasceu Isaque,
E Abraão circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Verso 9. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele e livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Pula para o verso 14. Então José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Pula para o verso 17. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. Verso 35. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz? Isso o povo disse de Moisés. A este enviou Deus como chefe libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. 36. Este os tirou fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Verso 47. Mas foi Salomão quem lhe edificou uma casa. Verso 52. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram, falando aqui dos judeus, eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Ele veio desde Abraão, discorrendo para mostrar que tudo que foi prometido, as profecias, a formação do povo, de onde viria Jesus, o que os profetas pregaram no Antigo Testamento, e todos esses profetas foram perseguidos e mortos por aqueles que não queriam a chegada do Messias. E então, verso 53, vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes, ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Estevão foi essa era a pregação comum dos apóstolos, dos pastores naquela época. Eles iam fundamentar todo o cumprimento em Jesus desde Abraão, até chegar aqui no cumprimento no Novo Testamento, na Nova Aliança, para mostrar que Jesus era o Messias prometido, o Cordeiro de Deus, a raiz lá de Davi, que viria para nos libertar da condenação dos nossos pecados. Então lemos Hebreus capítulo 1, verso 2. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, quando chega na Nova Aliança, é o próprio Filho que fala, a própria vida de Jesus. O fundamento da igreja é o ensino de Cristo e dos apóstolos. Jesus, ele é suficiente para todas as questões da nossa vida. Você não precisa procurar um curandeiro. Não precisa. Não existe doença tão terrível que venha lhe afastar do amor do Senhor Jesus Cristo. Nem depressão, nem dificuldade tamanha que você não possa estar firmado no Senhor Jesus Cristo. Realmente nada pode nos afastar do Senhor Jesus. Nós que cremos nele. Ele é por nós, Ele é quem nos sustenta, morreu numa cruz para nos libertar da opressão dos nossos próprios pecados. E não só nos libertar da opressão e condenação dos pecados, mas nos dar uma vida. Como é que Jesus disse que seria a nossa vida? Aqui, abundante. O Senhor Jesus morreu na cruz para nos dar uma vida, e vida abundante. Esta é a fé de todo crente no Senhor Jesus Cristo. Estes irmãos aqui, receptores, leitores imediatos desta carta, eles estavam sofrendo porque não criam que Jesus era suficiente na vida deles. E estavam a ponto de rejeitar tão grande salvação, se é que isso é possível. Na verdade, ninguém rejeita a salvação. Aquele que rejeita é porque nunca creu mesmo no Senhor Jesus. Nas nossas dificuldades, lembre-se disso. Nas aflições, nas enfermidades, nos problemas, no caos, se é que sua vida está um caos, Jesus, ele é suficiente.
basta você crer nele. Ele é o sustentador do universo. Próxima semana, nós continuaremos com o último aspecto destes 4 versículos, para que tenhamos a nossa fé mais fortalecida no Senhor Jesus. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Pai, só temos que te agradecer pela tua palavra, tua revelação, que é suficiente a nós, e especificamente, ó Pai, a revelação do Senhor Jesus. Fomos abençoados por viver nesta nova aliança. Talvez nem percebamos o quanto somos abençoados por estar perto de Ti e por perceber que o Senhor Jesus é suficiente nas nossas vidas, no meio das adversidades e dos problemas. Pai amado, ajuda-nos a ter esta fé na prática. Precisamos cada vez mais nos aprofundar na Tua palavra, na Tua revelação, para, na prática, dia a dia, vivermos desta forma, crendo que Jesus é suficiente para nós, para nossa alegria, para nossa felicidade, contentamento e para termos uma vida abundante aqui. Ajuda-nos, Senhor Deus, porque, infelizmente, nos permitimos viver em uma incredulidade e nos afastar do plano que o Senhor tem para nós. Pai amado, nos fortalece, dá-nos este entendimento, esta sabedoria. É o que eu te peço, grato, no nome do Senhor Jesus. Amém. Neste momento, irmãos, de oração silenciosa, você pode conversar com o Senhor. Não tenha pressa. Você pode conversar com o Senhor e falar para Deus aquilo que você compreendeu hoje e aquilo que você vai fazer a partir do que você compreendeu. Deus abençoe a todos.